É isso aí, galera. A professora Tabita aqui começando mais uma aula. Essa aqui é a nossa aula 3.1. E na aula de hoje, galerinha, a gente tem uma imersão naquilo que a gente vai, tá? Tá dando aqui só um spoilerzinho, porque a gente vai ver isso bem mais abrangentemente falando lá no terceiro ano, tá bom? Porque agora vocês têm assim vocês fazem algumas degustações sobre aquilo que a gente vai estar enfatizando lá. Mas eu quero reforçar já nesse início dessa aula sobre atividade extraclasse, tá? Professores presenciais, sintam-se muito à vontade para dar aquele feedback, tá? Se tiver alguma dúvida, pode ligar, pode fazer videochamada, fique à vontade, porque a gente vai construir isso juntos, né? Então, os professores presenciais também têm toda a liberdade para fazer a dinâmica dessa atividade extraclasse de acordo com a realidade, tá? Com o quantitativo de estudantes que vocês têm. Então, fique à vontade para poder mexer da forma que vocês bem desejarem, né? E ajustar ali, tá bom? E também já lembrando vocês de mandarem. Eu tenho pessoas aí que falam assim, professora, eu quero que a senhora dê um alô aqui pra gente. Tira foto, querido, tira foto bem linda da turma de vocês. Não precisa ser só na escola, pode ser em algum lugar diferente. Façam aí um passeio bem legal e manda aqui pra gente que a gente tem maior prazer em fazer esse momento com vocês, tudo bem? Mas vamos lá, o que a gente está falando na aula de hoje, galera? Uma das técnicas, né, que tem se preocupado em relação ao meio ambiente, em relação aos cuidados que nós precisamos ter, isso é bem empolgante para mim, muito apaixonante, porque realmente a gente tem esse olhar de vivenciar algumas situações que amenizem, tá? E tragam uma recuperação daquilo que já foi danificado. Nós, no primeiro ano, trabalhamos aí a questão da pecuária. E aí a gente vem com todo o aparato de informações, falando, né, a linha do tempo aí, sobre esses avanços, sobre aquilo que fez com que o homem modificasse as suas ações no campo, né? A gente falou isso numa das aulas anteriores. Né, da necessidade de trazer a tecnologia devido à falta de mão de obra. E essas atividades, todas elas, pecuária, agricultura, elas acabam sendo uma ação que é necessário, porque elas vão nos atender a nível de alimento, geração de empregos, enfim, são vários aspectos aí que a gente tem envolvido nessas atividades. Mas elas trazem, sim, algum dano também ao solo, a questão da qualidade dessa água, né, em alguns momentos você utilizar aí os fertilizantes ou herbicidas e acaba isso adentrando no solo, contaminando também o lençol freático ou algum córrego próximo. Então, tudo isso, na questão das pulverizações, tudo isso tem sido pensado. E a técnica que a gente vai mostrar para vocês hoje vai falar sobre isso, sobre o uso dessa técnica para a recuperação desses ambientes que já foram degradados e que muitas vezes, devido às monoculturas, foram abandonadas, áreas abandonadas. E agora, o que fazer com isso? Morreu tudo? Não. Tem como recuperar? Tem. E a gente vai ver isso nessa aula, tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula 3.1, perdão. Nós estamos falando então aí sobre os sistemas agroflorestais, isso mesmo, galera. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar o que é. Tem pessoas aí que ainda não sabem o que significa esses sistemas agroflorestais. Então, a gente vai acompanhar e se debruçar sobre esse tema hoje. Vamos falar também sobre os sistemas agroflorestais, que a gente abrevia para SAFs, né? São utilizados aí para recuperação ambiental, é o que a gente estava falando ali no início. E quais são as classificações desses sistemas? Tá? Tudo isso você vai ver, então, nessa aula, começando agora. Vamos lá, gente. Sistemas agroflorestais. Então, a gente já consegue ter uma ideia de que nesse ambiente
conhecido como SAFs, nós vamos encontrar uma rica diversidade. Por quê? Eu tenho uma vegetação, essa vegetação, ela tem uma pré-seleção, ela tem escolha do que eu vou querer implementar, se eu vou trabalhar com espécies frutíferas, vou trabalhar com espécies florestais, qual é o quantitativo de ambas nessa região e se eu também vou estar utilizando as criações, tá? Porque dependendo do tamanho da sua área, dependendo do seu foco para a implantação desses SAFs, você vai ter toda essa dinâmica envolvendo esse ambiente, tá bom? Então, vamos lá. Sistemas agroflorestais, ou SAFs, incluem, então, essas diversas opções. Deixa eu mudar o meu pincelzinho, que eu gosto do marca-texto. Obrigada. Incluem essas opções de cultivo simultâneo, ou também chamado sequencial de árvores, com cultivos agrícolas. Mas será que é só isso? Te acalma que a gente vai caminhando aqui. Podendo fazer parte desse sistema, olha aí, algumas criações, né? Por exemplo, o gado. Mas é só ele, professora? Não. Você pode também vir com a criação de aves, por exemplo, tá? Vamos lá, então. Nesse ambiente que eu vou selecionar, vou ter todo um planejamento para fazer a implantação, né, a instalação desse sistema. Como eu falei para vocês, normalmente ele é utilizado como recuperação de algumas áreas que foram abandonadas, degradadas, que, né, como a questão dos monocultivos, tá? Então, que acabam danificando muito, exaurindo esse solo, esse ambiente, né, devido a uma só cultura implantada dentro desse sistema. E aí os SAFs, como eles têm essa diversidade de espécies, eles têm vários benefícios, tá? E o que é interessante, para os pequenos agricultores ou dentro da agricultura familiar, muitos, dependendo do qual sistema de SAF que você vai implantar na sua propriedade, a gente tem jardins agroflorestais, a gente tem várias outras estruturas que você consegue facilmente fazer e estabelecer dentro da sua propriedade. E o que é interessante, como ela é rica em diversidade de espécies, você pode ter vários produtos oriundos desse sistema, né? Você pode ter madeira, essa madeira pode ser utilizada aí para a sua propriedade, por exemplo, para fazer reparos de cercas ou para você fazer a venda legal aí da questão do carvão, né? Mas aí tem todo um processo aí de qual tipo que vai danificar, vai prejudicar menos o ambiente. Então, tudo o que a gente vai trabalhar faz parte de estudos que foram tentando cada dia mais estabelecer essa questão de produzir, né, a produção, mas levando em consideração o social, levando em consideração o ambiental. Tudo bem? Os SAFs, eles vêm sendo apontados como sistemas alternativos de uso agrícola do solo, por apresentarem, então, uma alta capacidade. Eu quero que vocês marquem isso aí. Alta capacidade de aumentar o nível de sustentabilidade dos agroecossistemas. Galera, vem cá comigo. Quando a gente está falando sobre isso aqui, ó, sobre essa alta capacidade, né, de aumentar a questão de sustentabilidade, tem uma bichinho aqui dentro. O que a gente precisa lembrar? Que existe na natureza o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Tá? A gente vai aprofundar isso mais lá para frente. Mas os serviços ecossistêmicos são desempenhados por cada espécie. Há algumas espécies que retiram mais CO2 do ambiente, há algumas espécies que
conseguem fazer uma retenção maior, né, de água no solo. Tem algumas espécies que conseguem fazer a filtração de determinados nutrientes. Então, cada espécie, árvores que são necessárias para ajudar aquelas outras espécies, árvores de porte mais alto, que conseguem dar um sombreamento dentro daquele espaço, que é necessário para o desenvolvimento, esse sombreamento é necessário para aquelas espécies que são de porte menor, que precisam, no início do seu desenvolvimento, estarem ali sobre esse sombreamento. E eles não exercem competição, né, de nutrientes, competição de espaço. A gente tem a questão do enraizamento. Então, tudo existe na natureza com uma dinâmica muito ajustada. A gente não ouve falar de pragas, de nada disso, no ambiente natural, na floresta. Tudo é autorregulado, controlado. Aí, quando a gente vem para um sistema que o homem vai estar manipulando, o homem que vai estar observando e verificando tudo isso, e que espécies que ele vai estar implantando nesse ambiente, aí ele precisa ter todo esse conhecimento para realmente fazer com que, naquele espaço, ele tenha a questão da sustentabilidade, que ele promova essa sustentabilidade dentro desse agroecossistema, que é um sistema alterado pelo homem. E, portanto, cabe ao homem, tá, verificar como que ele vai dar andamento a esse sistema de forma sustentável. Tudo bem? Pode ampliar para mim, diretor. Por relacioná-los aos aspectos agroeconômicos, sociais, econômicos e ecológicos, como eu falei para vocês ali, da questão dos serviços ambientais ali de cada espécie. Social, porque você tem toda uma dinâmica de pessoas que vão estar realizando esses trabalhos e o produto que vai ser ofertado a partir deles. Então, que vai gerar uma economia aí para esses sistemas, tá bom? A agroecologia e os SAFs objetivam, então, otimizar as interações que vão ocorrer entre as árvores essas que já podem ser nativas, tá bom? Cultivos agrícolas e animais. Então, olha só que interessante, já venho aqui para cá com vocês de novo. A questão do plantio, tá? E quando a gente fala em SAFs, há algumas espécies, por exemplo, as arbóreas, né, as árvores, se forem nativas, há todo um cuidado para que você tenha, por exemplo, já se tem trabalhado aí com clones, né, de algumas determinadas espécies de árvores, tá? E que podem, sim, ser adequadas aí no teu sistema, que podem adentrar no seu sistema. E aí você precisa ter esse conhecimento. Por quê? Porque esses clones inventam agora, né? Inventam não, já tem bastante tempo que eles têm estudado isso. É aquela questão do melhoramento genético, tá? Esse melhoramento genético faz com que essas espécies sejam menos suscetíveis a determinadas doenças ou tenham uma maior resistência. Então, esse leque de informações também vão adentrar aqui os sistemas SAFs quando a gente está falando aí de tanto espécies agrícolas quanto as arbóreas, tá? As árvores que estão ali no seu ambiente, certo? E aí esses animais também, óbvio, que eles vão ter, no ambiente dos SAFs, eles têm o que nós chamamos aí de um ambiente onde eles vão estar mais bem adaptados, mais bem ajustados. Eles têm um conforto nesse ambiente, né? Quando a gente fala aí desses sistemas SAFs. Então, esses animais têm um bem-estar melhor, tá? Do que você tiver aí em alguns sistemas que deixam esses animais, por exemplo, em confinamento, tá? Mas tudo isso é pensado e se relaciona aí em nível de economia. Óbvio, gente, óbvio que dentro do sistema SAFs, ele não pode ser comparado a um sistema dos agronegócios.
quando a gente está falando de produção do agronegócio com o sistema SAFs, eles não são equiparados. Mas quando a gente fala na questão da sustentabilidade do ambiente, a gente tem todo o apreço relacionado a essa técnica. Tudo bem? Então, vamos para lá para o quadro novamente. Então, esse sistema ele vai dar uma garantia, né, através da sua diversidade de produtos, reduzindo a dependência por insumos externos e diminuindo os impactos ambientais. Esse é o maior objetivo aí dos sistemas agroflorestais, tá? Dos SAFs, com o estudo dessa agroecologia, que é uma grande variedade de produtos, e aí eu preciso que essa pessoa que esteja implantando os SAFs, o conjunto de trabalhadores envolvidos nisso, tenha essa habilidade para trabalhar e saber que eu vou ter vários produtos sendo ofertados em prazos, às vezes um mais próximo do que o outro, ou uma necessidade de trabalhar com frentes, né, diferentes. Por exemplo, eu vou trabalhar agora nesse período com madeira, não, eu vou trabalhar nesse período com a coleta de açaí, eu vou trabalhar agora nesse momento com a coleta dos frutos de cacau. E aí eu tenho toda uma demanda de serviços que precisam estar acontecendo, a manutenção desses sistemas, tá? Os cuidados, né, os contratos culturais com cada espécie que está ali inserida. Tudo bem? Desta forma, os SAFs, quando inseridos num contexto agroecológico, contribuem de forma significativa para o desenvolvimento equilibrado desses agroecossistemas, tá bom? Então, pensando em tudo isso que a gente tem falado desde o início, ele realmente é muito eficiente em relação a essa questão de diminuir insumos, tá? E danificar ou trazer menos impactos possíveis para o ambiente, que você vai estar extraindo todos esses recursos, tá? Além de contribuir para a conservação do meio ambiente, os benefícios dos sistemas agroflorestais eles também despertam o interesse dos agricultores, pois lhes permite oferecer produtos agrícolas e florestais. Olha só que situação, presta atenção aqui. Quando a gente está falando de, por exemplo, antigamente a gente tinha só os monocultivos, então você tinha aí só cana, só soja, só isso, só aquilo, tá? Quando esse sistema era cometido por uma praga, né, ou houvesse alguma mudança brusca na situação climática, um período mais prolongado do que o de costume, né, que a gente chama de estiagem mais prolongada, nesses cultivos você poderia ter uma perda total ou uma perda de percentual muito elevado. Quando a gente está falando dos sistemas SAFs, eu não tenho só uma única cultura, eu não tenho só uma única fonte de renda. Eu vou ter várias espécies que vão estar produzindo, em produção. Então, quando eu tenho um prejuízo em eu não fico economicamente inviabilizada, porque eu tenho como utilizar os demais recursos que esse ambiente está me ofertando, tá? Então, eu tenho várias espécies de frutíferas, eu tenho várias espécies aí da horticultura, e aí eu vou conseguindo fazer essa manutenção e com essa manutenção eu consigo fazer os ajustes que são necessários aí para dar o suporte, no caso, se aparecer alguma praga, porque a gente está falando de um ambiente muito dinâmico, tá? Assim como nas florestas, esse ambiente é muito dinâmico, só que como ele é alterado pelo homem, nós, né, o agricultor, que tem que estar com toda a sua atenção ali para sanar esses problemas. Tudo bem? Pode aumentar para mim, diretor. Muito bem. Complementando desta forma a geração de renda das comunidades agrícolas. E os SAFs utilizados, então, aí para recuperação ambiental. A gente já comentou aí bastante, mas vamos lá. SAFs para recuperação ambiental. É utilizado, né? Utiliza-se árvores, que é fundamental para a recuperação
das funções ecológicas, uma vez que esses SAFs vão possibilitar o restabelecimento de boa parte das relações entre as plantas e os animais. Então, quando eu faço a associação desse sistema de árvores e criações, eu tenho um ambiente de bem-estar para essas espécies e tenho também, o desenvolvimento dessas espécies que elas vão ter uma dinâmica diferenciada, porque o quantitativo, a diversidade, como é que eu vou dizer? O número de indivíduos por espécies dentro do sistema SAFs, ele vai ser equiparado, né, com as demais e a dinâmica daqueles seres vivos que você vai estar inserindo ali naquele sistema. Então, eu consigo ter um controle, dessa dinâmica, por exemplo, do período de floração de determinadas espécies, período de frutificação, período de coleta, e o processo de engorda desses animais para o possível abate aí, no caso, se for as espécies aí de corte, tá bom? Mas a gente lembra que a dinâmica nesse sistema de SAFs com a criação, por exemplo, de bovinos, ele é um processo mais lento quando a gente fala aí para o corte, tá bom? Do que aqueles de confinamento, que você tem aquele período que o animal vai ter uma alimentação toda ajustada, adequada para que ele aumente, né, rapidamente aí de peso e chegue ao abate mais rápido, tá bom? É um processo que vai ser mais dinâmico do que no ambiente natural, mas ele vai acontecer, tá? E vai te estar ofertando algum resultado. Os componentes arbóreos são inseridos como estratégia para o combate de erosão e o aporte de matéria orgânica, restaurando, então, a fertilidade desse solo. Existem espécies que a gente chama de... Vem para cá para mim. Existem espécies que a gente chama de espécies adubadeiras, né? Então, ela já tem esse papel de servir como adubo natural. Eles fazem a cobertura, né? Cobertura verde, né, desse solo, para que ele se exponha cada vez menos à incidência solar e, consequentemente, você consiga manter uma temperatura adequada, ajustada para a proliferação dos micro-organismos e essa dinâmica, que está ocorrendo aí no solo para a formação, desenvolvimento de nutrientes em quantidade suficiente para atender aquelas espécies que estão ali sobre aquele solo. Algumas espécies vão reter mais água, então ela vai conseguir, outras espécies vão conseguir ter o crescimento das suas raízes e conseguir chegar mais próximo ao lençol freático. Então, gente, é um universo dinâmico, que vai estar acontecendo aqui, e tudo isso vai fazer com que haja uma dinâmica em relação dessa produção de matéria orgânica, restaurando a fertilidade desse solo. Tudo isso a gente tem aí com a inserção de diferentes componentes arbóreos dentro dos ambientes SAFs. Pode abrir, diretor. A melhoria na estrutura, então a gente viu que há uma melhoria na qualidade do solo, né, um aumento da matéria orgânica por causa da inserção dessas espécies, e a gente também tem uma melhoria na estrutura e na atividade da fauna do solo e uma maior disponibilidade de nutrientes, que é o que a gente estava falando ali. Existem os macro e micronutrientes que são necessários para o vegetal em fase do desenvolvimento diferenciado, porque agora eu tenho uma grande variedade de espécies inseridas nesses SAFs. Então, alguns têm um crescimento um ciclo de desenvolvimento maior e outros de ciclo de desenvolvimento menor. Então, eles acabam chegando à maturidade mais rápido ou mais lentamente. Então, tudo isso é pensado quando a gente fala nesses sistemas SAFs, tá bom? Ele é alcançado, então, um equilíbrio, dentro dele é alcançado um equilíbrio biológico que vai promover o controle de pragas e doenças. Professora, mas como é que funciona mesmo essa dinâmica desse equilíbrio acontecendo dentro dos SAFs em relação às pragas e doenças, né? Existem algumas pragas, gente, que elas são de fácil disseminação, né? Então, quando você
tenho controle, que eu sei que aquela espécie ela pode ser suscetível a determinadas pragas, e para isso eu preciso ter o conhecimento, quais são as pragas mais incidentes da minha espécie que eu inseri no meu SAF, da minha cultura que eu coloquei ali, da minha frutífera. Então, esse conhecimento você precisa ter com antecedência para que, quando você estabeleça esse sistema, você já tenha todo o aparato para tentar amenizar isso. Mas a gente fala que é mais fácil o controle de pragas dentro desses sistemas do que dentro de uma monocultura, enfim, porque as espécies elas estão mais bem distribuídas. Tem a questão do espaçamento, tem a questão da ausência de competição por nutrientes devido ao espaçamento dentre essas espécies, tá bom? Então, isso é reduzido, né? Então, vai haver esse controle maior, tudo bem? Então, vamos para frente. Pode ir. Aí. Os sistemas trazem, então, uma série de vantagens econômicas e também ambientais. Quais são essas vantagens? Quais são essas vantagens, professora? Olha lá. Primeiramente, nós temos aí um custo de implantação e manutenção reduzidos. O que você está querendo se dizer com esse custo de implantação e manutenção reduzidos? Você tem, dentro de uma área, você tem estudos para fazer também, né, os cálculos de distanciamento de um grupo de indivíduos de uma espécie para outra, tá? Para que você otimize esse espaço. Mas, como você vai ter várias espécies, então essa implantação ela se torna menos custosa, né? E você tem, então, essa redução da manutenção desses sistemas também, tá? O ponto 2, diversificação na produção e aumentando, então, essa renda familiar. Foi o que a gente falou ainda há pouco. Quando você tem uma monocultura, se você tiver algum dano nessa produção, você acaba perdendo a fonte do seu recurso. Dentro do sistema SAF, não. Houve um dano a nível, ou uma doença, ou uma praga em uma determinada cultura, eu tenho as outras que vão me dar um suporte, que vão estar produzindo, né? Esse sistema. Por exemplo, eu tenho ali a praga do cacau. Aí eu tenho, ainda nesse sistema, eu posso ter graviola, eu posso ter cupuaçu, tá? Então, eles vão me dar esse suporte enquanto eu consigo ali me equilibrar novamente em relação àquela cultura que foi danificada, tá bom? Terceiro, a melhoria na estrutura e fertilidade do solo, devido à presença de árvores que vão atuar na ciclagem de nutrientes. Então, esse processo aí dessa estruturação e dessa melhoria, né, em relação à quantidade de nutrientes e à rapidez que esses nutrientes vão ser gerados a partir da decomposição, ela é realmente equilibrada dentro dos sistemas SAFs. Quarto, a redução da erosão laminar e em sulcos, tá? Então, você vai ter, nos sistemas tradicionais, você vai fazendo aquele plantio lá nos sulcos, né, as sementeiras, tudo, coloca lá, o local estabelece essas sementes. E dentro desse processo aqui, como você tem um ambiente com várias espécies, é aquela questão que eu falei inicialmente, questão de sombreamento, questão de espécies que vão ser plantadas no sistema somente para servir de adubo, tá? Então, elas são cortadas em determinado período e são depositadas no solo. Então, isso evita esse processo de erosão. 5, aumento da diversidade dessas espécies, tá? Então, eu tenho muito numa área que eu escolhi para implantar o meu sistema SAFs, eu vou ter aí grande variedade de espécies frutíferas, arbóreas, né? E aí a dinâmica ela vai ser diferente dentro desse sistema. E também, obviamente, eu vou recuperar, porque se eu tenho a melhoria da qualidade da ciclagem de nutrientes, eu tenho a melhoria na qualidade de sombreamento, e aí então eu consigo reter mais a umidade desse solo, então eu vou ter um maior desenvolvimento. O clima, o microclima gerado dentro do sistema SAFs é diferente de uma cultura, por exemplo, dentro da monocultura, dos sistemas tradicionais aí da agricultura. É diferente.
tá? Então, é toda uma dinâmica que vai realmente beneficiar todas as espécies que estão inseridas dentro dele. Essa recuperação, gente, de áreas degradadas se dá porque os SAFs são sistemas produtivos, tá? São, sim, sistemas produtivos, que podem se basear na sucessão ecológica. Então, como eu falei para vocês, dentro desse sistema eu posso ter a inserção de espécies com ciclos mais longos, mais curtos. E isso é pensado, isso é planejado, porque eu inseri uma determinada cultura e eu quero que essa cultura me ajude em que no meu sistema? Ah, não, ela vai servir aí para sombreamento das espécies que vão vir na sequência. Ah, não, essa espécie vai ser plantada inicialmente porque eu quero que haja uma melhoria nesse solo, eu quero que esse solo tenha uma menor compactação, ele tenha uma maior aeração, tem uma dinâmica dos micro-organismos aí, e aí eu insiro essa espécie que vai me beneficiar nesse sentido. Então, todas elas vão estar se desenvolvendo, algumas vão ser colhidas e outras vão ser implementadas novamente. Por isso que a gente vai ter aí algumas classificações. Então, todas elas vão ter vão prestar um serviço dentro desse ecossistema, tá bom? Na fase inicial de recuperação, deve ser feito o plantio de árvores de rápido crescimento, olha aí, para acelerar a disponibilidade dessa biomassa, o que irá promover a ciclagem de nutrientes e permitir, então, o plantio de espécies mais exigentes. Olha que interessante. Até na natureza a gente tem essa situação, né? Espécies que são mais exigentes, então ela tem que estar no solo pré-pronto. Outras não, elas aguentam o rojão, elas aguentam aquele solo mais exaurido de nutrientes e um solo com menos umidade e menos ciclagem de nutrientes. Então, ela que vai começar a reparar tudo isso para que as outras espécies que vêm na sequência consigam, que são as mais exigentes, consigam se estabelecer, tá? Então, por isso que a gente falou ali da sucessão ali dentro desse sistema. Os sistemas agroflorestais, estou com problema na língua, podem ser adotados tanto por pequenos como por médios ou por grandes produtores. Cada tipo de produtor empregará, então, a tecnologia mais apropriada para atingir o seu objetivo, tá bom? Então, cada proprietário tem uma necessidade distinta uma da outra, né? Então, ele vai ajustar conforme a sua necessidade. O pequeno agricultor faz da agricultura migratória uma forma de recuperação da fertilidade desse solo, deixando crescer a vegetação secundária por determinados anos, até cortar novamente para plantar seus cultivos. Então, é aquela espécie lá que vai começar a restabelecer, depois que tiver o solo, tudo aquilo que ele precisa para a próxima cultura vir e se adequar ajustadamente, tá? O médio produtor utiliza essas árvores de valor comercial para sombreamento de culturas tolerantes. É verdade, existem espécies que gostam desse sombreamento, outras não, elas precisam, desde o início do seu desenvolvimento, tá? Desde jovens, elas precisam de sol, mas aí isso tudo é ajustado, tá bom? O empresário florestal associa a pecuária à atividade de reflorestamento como forma de minimizar os custos de manutenção dos povoamentos florestais. Vamos lá, agora vamos para a classificação, que a gente agora, o tempo passou rápido, hein? Vamos lá, gente. De acordo com a classificação dos SAFs, eles podem ter várias, né, classificações, que vão variar de acordo com a proposta e os critérios considerados. Então, a gente vai ter classificação dos sistemas agroflorestais, quanto à composição, tá? Anotem isso aí. Então, a gente pode ter uma classificação em relação à composição e à distribuição no espaço e no tempo. Em relação à composição, ou seja, como é que vai ser a dinâmica, o que eu vou estar inserindo dentro do meu SAF. Eu posso ter, então, sistemas silvigrícolas, espécies de florestas com espécies agrícolas, silvipastoris, ou seja, criações com espécies florestais, e agrossilvipastoris, que eu vou incluir os três, as criações, a agricultura e também as árvores, tá? E a distribuição no espaço e tempo, eu posso ter sistemas agroflorestais sequenciais,
simultâneo ou complementares, né? Que aí a gente dá o exemplo das cercas vivas e cortinas de quebra-vento. Então, vamos lá, os silvio-agrícolas são sistemas em que há esse consórcio entre as culturas agrícolas anuais, perenes e também as espécies florestais. E aí, quando a gente estava falando ali do barra-vento, você tem ali essa cobertura. Então, você tem uma estratificação diferenciada, espécies que vão estar fazendo essa reposição e adequação desse solo, tá? Para as espécies que vão vindo aderir a esse sistema. Silvio-pastorídeos é a combinação intencional das florestais, das espécies florestais, e a pastagem através das criações de animais. Numa mesma área, ao mesmo tempo e manejados de forma integrada, com o objetivo de incrementar essa produtividade. Então, eu tenho vários produtos sendo oriundos aqui desse sistema. Agro-silvio-pastoril são sistemas em que há a presença dessas três espécies, né? Agrícolas, florestais e os animais, tá? De forma simultânea ou sequencial, a criação também de animais. O manejo do sistema sendo realizado corretamente, ele vai possibilitar a conservação ambiental, o aumento da produtividade agrícola, o conforto e maior produção animal, além de melhorar a qualidade de vida de quem? Das pessoas que estão fazendo trato ali com todas aquelas espécies, tá? Contribuindo para a fixação do homem no campo. Por quê? Porque ele vai ter mais rentabilidade em relação à oferta dos produtos que são gerados aqui. E a distribuição do espaço-tempo. Os SAFs sequenciais, eles podem ser sequenciais, né? E nesse sentido, os cultivos agrícolas anuais e as plantações de árvores se sucedem no tempo. Vão incluir uma agricultura migratória com intervenção e manejo de capoeiras. Sistemas silvio-agrícolas rotativos. Então, quando a gente vai incluir esses sistemas sequenciais? Quando tem essa agricultura migratória e o sistema silvio-agrícola rotativo, né? Com capoeiras e melhoradas com as espécies arbóreas de rápidos crescimentos. Então, eu quero um sistema rápido. Ou o sistema Taiungia. Eita, Taiungia. Que é aquele cultivo consociados apenas temporariamente com as árvores durante os primeiros anos de implantação. Então, eu já entro com as espécies arbóreas, né? Para, então, começar o meu sistema de agrícola, né? Cultivo agrícola. E os SAFs simultâneos integram simultaneamente e de forma contínua os cultivos anuais e perenes, árvores madeiráveis ou de uso múltiplo e a pecuária. Então, inclui associações de árvores com cultivos anuais e perenes, hortos caseiros mistos, isso é bem legal, e os sistemas agro-silvio-pastoris, tá? E os SAFs complementares são as cercas vivas e cortinas quebra-vento, né? Enfileiradas ou fileiras de árvores para delimitar uma propriedade, ok? Para delimitar uma propriedade ou gleba, ou servir de proteção para outros componentes e outros sistemas. Gente, vocês conseguem perceber que tanto nas complementares, né, quanto nos simultâneos, quanto nos sequenciais, você tem uma dinâmica específica que tem um problema, vamos dizer assim, que tenta ser resolvido com a forma ou o modelo que você vai estar inserindo na sua propriedade. Então, ele realmente é uma técnica para essa melhoria, para essa viabilidade desses sistemas produtivos, mas de forma ecologicamente correta, tá? São considerados complementares às outras duas categorias, né? Por isso que é chamado complementar, pois podem estar associados tanto aos sistemas sequenciais, quanto também aos sistemas simultâneos. Galera, é isso aí. Agora a gente vai dar um tempinho, a gente volta para uma revisão, tá bom? Te aguardo.